estudando, me formei em medicina na Escola Paulista de Medicina em 1980. Fui fazer medicina para pesquisar peixes e não para ser médico, né? Porque desde pequeno, com 9 anos, eu comecei a estudar ictiologia. E por um motivo muito interessante, quando eu era pequeno, sei lá, com 3, 4 anos de idade, meu pai me presenteou com um aquário, né? E esse aquário foi durante um bom tempo, alguns anos, não sei exatamente, um ponto de encontro entre nós, né? Porque nessa época ele era um aquarista moda antiga, em que tinha que lavar o aquário, escovar o dente do peixe, etc. Tal. Então a gente se encontrava nessa atividade semanal de lavar o aquário e tudo mais. Mas mesmo, exatamente por isso, né, os peixes acabavam morrendo com muita facilidade. E, óbvio, ele não sabia, nem eu. E, enfim, numa mudança de casa, a gente acabou encostando o aquário de lado, desmontando o aquário. Mas aquela experiência de perder os peixes com tanta frequência me incomodava muito e continua me incomodando, até que por volta dessa idade, 8, 9 anos de idade, eu fui acompanhar um tio que era fazendeiro numa loja de produtos agrícolas e vi numa estante dessas de peixe, de livros, um folhetinho que chamava, acho que criação, acho que era criação de peixes ornamentais, criação prática de peixes ornamentais, uma coisa assim. Me lembro que o autor era o Cirilo Mafra Machado. Eu folhei aquilo e de repente encontro, não mais, sei lá, meia página, que era a cura das doenças dos peixes. Eu falei, opa, tá aqui o segredo que eu estava procurando. Daí levei o livrinho para casa, falei com meu pai, convenci que era interessante montar o aquário de novo e fui até o Horto Florestal, onde eu sabia que tinham peixes que eu conseguiria coletar com uma redinha da cozinha da minha mãe. E trouxe os peixes para casa, montei o aquário segundo as orientações lá do livrinho e fiquei esperando eles ficarem doentes para ver se o que eles estavam propondo lá funcionaria. Fiquei bastante animado com isso. E de fato, em determinado momento aconteceu. E daí eu pude ir percebendo que o que adoecia, né, não era exatamente o peixe, mas era o binômio peixe-ambiente. Então, o peixe só adoecia como resposta a uma situação ambiental, né? Então, uma água que estava deteriorando, uma temperatura da água inadequada, uma luminosidade insuficiente, uma alimentação errônea, né? Então, pude perceber que a doença era o resultado do não atendimento das necessidades essenciais do organismo. E passei a ter bastante sucesso a partir de então com a manutenção dos peixes. Cheguei a criar muitos peixes, né, procriar e tal. E isso fez com que eu começasse a estudar cada vez de maneira mais profunda. Com, sei lá, com 11 anos eu frequentava a biologia da USP, frequentava o Instituto de Pesca, né? Hoje, né, sou pesquisador, então eu imagino o que devia ser aquele molequinho chegando lá falando nome científico de peixe, essas coisas todas, né? Devia ser interessante, no mínimo. Mas, para mim, na época, era, né, passava tardes na biblioteca do Instituto de Pesca, lendo livros de ictiologia e tal, e achava super normal isso. Mas isso fez com que eu, chegando na época de decidir faculdade, conversasse com esses professores, né, de biologia e perguntasse, como é que eu faço tal. E daí eles falam, olha, se você quiser estudar peixe, que é um vertebrado, o melhor é ou você fazer veterinária ou medicina, porque na época a biologia era muito focada, a biologia no Brasil era muito focada em invertebrados e não em tanto em vertebrados. E ainda eu me lembro, uma professora chamava Érica, me falou, e se você fizer medicina, talvez te abra mais portas do que veterinária. Eu falei, tá bom, eu tinha um
primo da minha mãe, que era meu padrinho, que era médico, né, o Fábio Dori, e achava muito interessante ele ser médico e tal. Então, eu achei interessante ser médico, mas assim, por exemplo, a minha primeira opção era a Escola Paulista de Medicina porque tinha anatomia comparada. Né? Eu não tinha como primeira opção USP, como a maioria das pessoas tem. E acho que foi fundamental, porque eu jamais estaria fazendo essa trajetória na USP. Né? A USP é bem mais conservadora, né, do que a Universidade Federal de São Paulo, onde a gente está tendo todas essas possibilidades, essa abertura e tal. Então, nessa trajetória, eu acabei me interessando muito pelas básicas. Né? Eu entrei no primeiro ano de faculdade, eu já dava aula de ictiologia no curso de anatomia comparada, porque o que eu já sabia de ictiologia era mais do que o então coordenador do curso sabia, então ele imediatamente me convidou para dar aula. Passei a pesquisar encéfalo de Curimbatá, anatomia, e neurotransmissores na farmácia e bioquímica. E foi muito interessante isso, foi uma fase importante da minha vida. Até que no terceiro ano eu comecei a me encantar pela clínica. Aí cursei a medicina, já mais envolvido com a clínica, e eu adorava entender as doenças, mas não tinha a menor simpatia pela alopatia. Eu percebia que as pessoas entravam razoavelmente bem no hospital e pioravam muito. Né? Elas até melhoravam, enfim, de alguns aspectos, mas a pessoa, né, atrelada a um medicamento ficava pior do que antes. Eu não sabia enunciar isso tão bem, e daí a única coisa que eu tinha convicção quando eu me formei em 1980 é que eu achava que o papel do médico era assistir uma pessoa, né, auxiliar uma pessoa doente a reconhecer a mensagem que aquela doença trazia para ela. Isso era bem claro para mim. Só que eu não tinha muito com quem conversar sobre isso. Né? Tanto é que eu acabei não fazendo residência, fui fazer homeopatia, por um lado, e psicodrama, por outro. Porque o psicodrama era um recurso que me possibilitava conversar com a doença. Né? Ou pelo menos facilitar que a pessoa conversasse com a sua própria doença, vamos dizer assim. E foi aí que começou uma longa trajetória. Depois fui estudar fora do Brasil, fiz várias coisas. Estudei quase 10 anos na Dinamarca, anatomia sutil. Né? Então foi ali que eu aprendi que, né, os corpos sutis são tão objetivos, para não dizer até mais objetivos do que o corpo anatômico que a gente está habituado a palpar, cortar, dissecar, etc. Enfim, começou toda uma trajetória que foi me levando para esse entendimento que a gente pratica hoje, até a criação, há cerca de 3, 4 anos atrás, do setor de transdisciplinaridade aplicada à saúde na Unifesp. Né? Fica dentro do Departamento de Medicina Preventiva. Existem basicamente dois grandes caminhos do homem contemporâneo. Né? Esses dois caminhos se juntaram no momento de Cristo na Terra. Né? Então, esse caminho que de alguma maneira perpetuou a tradição judaica numa igreja católica hierárquica, né, com papa, bispos, padres, etc. E fundamentalmente num papel de poder intermediário entre o leigo e o sagrado. Né? E é daí que vem a expressão lé e cré. Né? Não tem um negócio que diz que unir o lé com o cré é unir o leigo com o clero. Né? Então, e essa vertente do cristianismo que foi difundida por Maria de Nazaré, né? Maria, mãe de Jesus,
João Evangelista, que foi quem recebe o Apocalipse, né? E Maria Madalena ou Miriam de Magdala, né? E é interessante que esse impulso de Miriam de Magdala vai para o sul da França, né, para a região da Provence, onde, mais ou menos no século IV, V, surge o impulso do cristianismo monástico, né, que difere do cristianismo diocesésico, né, a igreja hierárquica diferente da igreja que busca o silêncio. E eu acho que essa mesma diferença impulsiona a medicina que vende a saúde e a medicina que ensina a salutogênese. Então, a medicina que supostamente detém o poder da saúde, e a medicina que educa o indivíduo que está desviado de si para se reencontrar e ser criador cotidiano da sua realização essencial e, portanto, da sua saúde. Então, acho que a gente está falando aí de dois caminhos que hoje, contemporaneamente, estão muito... Por exemplo, quando eu me formei em 80, né, jamais a gente pensaria, como aconteceu agora, recentemente na Unifesp, o segundo encontro de neurociência e religião. Né, porque seriam duas coisas tão díspares que jamais você poderia pensar num eventual encontro dessas coisas tão díspares. Então, é interessante a gente perceber que como esses caminhos vão realmente se acoplando, né? Se a gente pensar na cisão, né, que ocorreu perto do ano 1000 a.C., né, do homem cindido em corpo e espírito, né, todo o desenvolvimento de uma ciência da matéria, né, até chegar num Freud e num Einstein, né? O Freud resgatando as bases humanas do comportamento, né? Porque até Freud, o distúrbio de comportamento era tratado pelo exorcismo, né? Então, com Freud, há um entendimento da psicodinâmica do ser, né? E ainda muito restrito à dimensão material, né? Esse é o motivo fundamental do conflito entre Jung, discípulo de Freud, e o próprio Freud. Porque o Jung vislumbrou muito precocemente essa importância da dimensão espiritual na saúde sistêmica do ser, né? E, por outro lado, Einstein, né, devolvendo para a ciência materialista a imaterialidade da energia, falando, olha, matéria e energia é a mesma coisa, é um binômio. Quando ele reconhece esse binômio, ele dá condições para que surja a física quântica, que reconhece então uma outra dimensão, que é a dimensão informacional, que é uma dimensão apolar, que dá forma, né, que é o campo morfogenético, como chamou Rupert Sheldrake, que dá forma a esse binômio matéria-energia. Né? Então, a gente hoje vive um contexto científico onde o outrora religioso e o atual científico se encontram. Então, uma das coisas fundamentais do fenômeno crístico foi a densificação, né, a concretização do que se poderia chamar o paraíso na Terra. Quer dizer, o corpo ressuscitado de Cristo, que é, por muitas vertentes, entendido como uma figura abstrata, uma metáfora, né,
é demonstrado no ano passado, né, pela ciência. Quando a ciência consegue evidenciar a existência de uma partícula, portanto, de uma matéria mais rápida que a luz, né, chamada de bóson, e já predita em 1964 por Higgs. Né? Então, essa matéria luminosa, né, e é interessante a gente observar que as representações de Cristo ressuscitado, as representações verdadeiramente inspiradas de Cristo ressuscitado, apresentam olhos radiantes. Né? O Cristo do Apocalipse tem olhos flamejantes, são chamas que saem dos olhos. E o Cristo de Grunewald, né, que é um pintor que tem suas obras expostas hoje na atual Alsácia, ali numa cidade francesa chamada Colmar, também é um Cristo que tem uma emanação de raios luminosos dos seus olhos, né? Demonstrando que o fenômeno crístico é um fenômeno divisor de águas mesmo na história da humanidade recente, né? Onde acontece ali uma materialização do que hoje se reconhece cientificamente como o mundo dos bósons, né? E que nas várias tradições religiosas foi chamado de paraíso, de nirvana, de shambhala, etc. E que hoje se sabe que esse mundo material aqui, que a gente, né, chama de realidade, é uma mera expressão desse mundo imaterial formado dessas partículas só agora identificadas, chamada bósons, né? Isso já era, por exemplo, bastante reconhecido na época gótica, né, das catedrais góticas. A gente vê que, por exemplo, em Chartres, todas as estátuas, principalmente do exterior de Chartres, têm uma espécie de telhadinho, né, de uma cidade. Né? Essa cidade é o que se chamava a Nova Jerusalém, que também é uma outra alusão ao mundo dos bósons. Né? Então, quando o homem contempla, quando o homem medita, ele entra numa onda cerebral que possibilita a ele acessar essa dimensão do mundo dos bósons. Né? E, portanto, o capacita a ter ações sustentáveis. Né? Então, os gestores que aprendem a meditar se tornam capazes de gerar projetos sustentáveis. Não projetos insustentáveis que precisam passar por uma auditoria para se tornar sustentáveis. Né? Então, hoje a gente reconhece assim, a importância fundamental da atitude contemplativa, né, da capacidade contemplativa do ser humano diante da perspectiva de construir um mundo sustentável. É a resultante de um alinhamento com o plano diretor superior. Né? Eu tenho saúde na medida que eu sou o instrumento da vossa paz. Né? E eu tenho a oportunidade da doença para justamente me realinhar ao propósito, meu propósito espiritual ou individual. Então, talvez seja essa uma boa maneira da gente entender o que eventualmente possa ser chamado de saúde. Por isso que a gente acredita numa prática de, digamos assim, saúde coletiva, que promove saúde, ou, uma outra palavra, né, que seja uma atitude salutogênica. Né? Como é que eu ajudo alguém a ser gestor e gerador da sua própria saúde? Né? Ao invés de um modelo onde eu
estudo a doença, né, e vendo o remédio. Né? Então, são dois modelos que eu acho que hoje estão assim, num momento de conflito, vamos dizer assim. Né? Eu acho que os dois têm lugar. Eu acho que não estou negando a importância da gente ter recursos medicamentosos eficazes para lidar com as doenças já instaladas. Mas é importante a gente perceber que isso é um processo. Houve um período em que eu tinha duas agendas. Uma agenda pessoal e uma agenda de consultório. E na minha agenda pessoal, eu estava desenvolvendo uma pesquisa sobre uma ave relativamente pouco conhecida, chamada Sabiá-sica, que é uma ave da Mata Atlântica, que é um psitacídeo, um parente do papagaio. E que eu tinha me proposto a fazer uns momentos de campo num determinado período. Isso a gente pré-estabelece e daí você tem que seguir aquilo. E, sem querer, eu marquei na mesma ocasião, numa outra agenda, um trabalho com um grupo de pessoas, num feriado prolongado. Daí não tive outra alternativa a não ser para o grupo, né, propor para o grupo de pessoas que a gente fizesse o trabalho, né, terapêutico no local onde eu pudesse fazer observação. Ocorre que esse local onde eu ia fazer observação era uma área de mata virgem, ali na região do Vale do Ribeira, né, próxima à cidade de Iguape. Era uma fazenda na margem do rio Una, e que para chegar na fazenda tinha que andar 1 hora de barco, não tinha acesso por terra. Um grupo de umas 20 pessoas, mais ou menos. No meio delas tinham 3 mulheres com câncer e um jornalista com AIDS. E eu fui com esse grupo, e daí as outras pessoas, enfim, não tinham situações tão graves assim. E a gente foi para essa fazenda, chamava Fazenda Cambicho, onde tem uma área de Mata Atlântica preservada. Ela é contígua com a reserva da Jureia, né, ali no Vale do Ribeira. E a intenção era que durante o dia eu faria o trabalho dentro da sede da fazenda com o grupo, e nos extremos do dia eu iria para a mata para fazer as observações que eu tinha me proposto a fazer. Só que o pessoal, estando ali, falou: não, a gente quer ir para dentro da mata. Né? Natural. E a mata, para mim, e a cozinha de casa é a mesma coisa. Quer dizer, eu entrava e saía da mata com muita naturalidade. Sempre foi assim. E foi muito interessante, porque esse local era um lugar de mata bem fechada, é mata atlântica de nível de mar, né? Então ela é muito fechada, diferente da Mata Atlântica aqui do Florescer, que é Mata Atlântica de altitude. A gente aqui está a 1.000 metros de altitude, mais ou menos. Então uma mata um pouco mais rarefeita. A de lá era muito densa. Então a gente entrava realmente em picadas, bem picadas mesmo, assim, eram como que túneis dentro da mata. Daí eu ia vendo eu já tinha, né, estudado esses 10 anos na Dinamarca, e já tinha uma certa familiaridade com a percepção dos corpos não físicos. Né? E eu fiquei admirado de ver aquelas pessoas, né, entrando por esses túneis dentro da mata, e como havia uma intensa troca, né, de energia, vamos dizer assim, entre a mata virgem e as pessoas. Nossa, que curioso isso, nunca tinha me dado conta disso. E para meu espanto, essas pessoas, principalmente essas mais gravemente doentes, né, em 4, 5 dias de mata estavam totalmente transformadas. Né? E essa transformação foi demonstrada pelo desaparecimento de metástases. Foi uma coisa que me surpreendeu. Né? O como
você pegar uma pessoa que está fortemente distanciada da sua natureza, né, e mergulhar num ambiente essencialmente preservado, faz com que, como aquele fenômeno dos relógios de pêndulo, né? Não sei se vocês conhecem essa situação, que se você colocar 4, 5 relógios de pêndulo numa mesma parede e soltar os pêndulos em ritmos diferentes, ao final de algum tempo, de pouco tempo, todos estão sincronizados, né? E parecia que isso se verificava ali, quer dizer, aquelas pessoas desequilibradas, mergulhadas num ambiente informacionalmente harmônico, se reequilibravam, né? Se relembravam da sua natureza essencial. Isso foi muito forte para mim, né? E daí eu falei, puxa, isso é um caminho. E daí que eu comecei digamos assim, a conceber a ecologia médica e todas essas possibilidades. Foi muito forte isso. E daí, nesse processo, eu comecei a levar grupos para esse lugar, mas assim, com 1000 obstáculos, porque o primeiro obstáculo era a Regis Bittencourt, que sempre tinha acidente, trânsito, etc. Daí chegava em Iguape, tinha que pegar um barco para andar 1 hora no rio, e invariavelmente o barco estava quebrado, e daí era um trampo e tudo mais. Enfim, ao final de um tempo, até o cúmulo disso foi que eu fiquei à deriva com 20 pessoas no Rio e etc, e criança e tudo. Eu falei, não é por aqui. E daí isso me fez passar 3 anos procurando uma área de mata virgem, suficientemente próxima de São Paulo para que pudesse ter um acesso mais fácil, né? Com isso eu visitei todas as reservas florestais próximas de São Paulo, Cantareira, Japi, Pico do Jaraguá, etc. E Morro Grande. E daí achei Morro Grande interessante, porque, enfim, estava aqui na Raposo. E daí, depois de definir Morro Grande, eu passei um bom tempo procurando uma área que fosse limítrofe com a reserva. Até que eu encontrei essa área. A área original era de 8 alqueires, mas daí tinha 2 alqueires adjacentes que assim, se eu conseguisse adquirir, eu formava uma microbacia, né? Então toda a água aqui do florescer nasce dentro do florescer, né? Numa microbacia. E, enfim, foi isso que a gente acabou fazendo, e com o tempo a gente foi desenvolvendo essas atividades que fazem com que as pessoas, né, se desloquem de um centro urbano, especialmente São Paulo, e aqui possam viver essa experiência de serem impregnadas pela harmonia da mata virgem. Por exemplo, é muito diferente, né, a experiência meditativa que a pessoa tem aqui nessa varanda, né, e no mesmo dia ela ir até dentro da mata, que fica, sei lá, nem 500 metros daqui, né, dentro, e ter a experiência meditativa dentro da mata, né? Então, é muito interessante, porque daí a pessoa tem essa experiência, ela é impregnada disso, e mesmo que ela vá para o meio da Avenida Paulista, né, ela tem essa fonte, né, de harmonia dentro de si, ela pode resgatar essa fonte. Então, por isso que a gente, apesar de todas as dificuldades, todas as adversidades, a gente, né, mantém esse espaço, porque ele tem se mostrado bastante significativo nesse caminho salutogênico, né? A gente aqui não só trabalha com meditação, mas também com observação fenomenológica de natureza, que é um outro caminho extremamente importante nos nossos atendimentos ambulatoriais. Porque um dos grandes desafios que a gente teve foi lidar com a disciplinaridade. Então, por mais interessados, né,
que o médico, o fisioterapeuta, o psicólogo, o nutricionista, o enfermeiro, enfim, todos eles estão, né, honestamente interessados nessa visão integrativa, holística. Mas na hora que a gente sentava na mesa, né, o médico não tinha outra alternativa a não ser falar da hipertensão, o fisioterapeuta da escoliose, o nutricionista do desvio alimentar e assim por diante. E a pessoa assumia. Né? Então, a gente vem de uns 5 a 8 anos, né, desenvolvendo uma metodologia que hoje está muito bonita, muito, assim, resultados muito positivos, que é um diagnóstico supradisciplinar obtido contemplativamente. Então, um dos aspectos fundamentais da equipe transdisciplinar é o resgate, né, é alcançar esse diagnóstico supradisciplinar. Né, e desse local comum, daí sim, né, vertem, né, a prescrição ou a proposta terapêutica do médico, do fisioterapeuta, etc. Mas a partir desse lugar comum. Né, isso faz uma diferença muito grande. Primeiro que não é verdade, né? Quer dizer, na verdade a gente não é necessário perder para encontrar, em primeiro lugar. Então, se perdeu, que bom. Então agora está na hora de encontrar, né? E segundo que é muito importante a gente ter mais clareza do que é essencial e o que é temporal. Né? Então, muitas vezes a gente se identifica com esse momento temporal, né? Onde, por exemplo, eu estou Fernando, né? E acho que isso é tudo. Né? E assim, estar Fernando é só um instante dentro de uma eternidade existencial. Né? Então, acho que é muito importante ter essa consciência de que a qualquer momento eu posso e devo me reconectar com a minha essência, com a minha dimensão essencial e como é que eu vou lidar com isso, em qualquer momento.